Obrigado, ministro Valdez, por conversar com o Correio. O senhor está aqui no Rio Grande do Sul já há 15 dias. O senhor viu muito da tragédia que está acontecendo aqui no estado. Qual é a avaliação que o senhor e o ministério que o senhor comanda, que é o Desenvolvimento Regional, que é um ministério estratégico nesse momento, tem da atual situação do Rio Grande do Sul? Que a gente tem visto são só imagens muito duras, muito impactantes da destruição aqui. Bem, eu convivi com eventos durante toda a minha vida, que ocorreram no Amapá, na Amazônia e no Brasil, e no Amapá como gestor. Depois convivi com eventos a partir da composição da equipe do presidente Lula, porque o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional é o que cuida também da política de proteção e defesa civil. Inclusive eu estou com o secretário nacional aqui, que é o Volney Wolff. Então, de janeiro de 2023 até o dia de hoje, nós enfrentamos muitos eventos. Na verdade, começamos com o evento do dia 28 de dezembro de 2022, com reflexo logo na primeira semana, que foi de Araraquara. E aí seguiu com um dos maiores que aconteceu no litoral paulista, ali no período do Carnaval de 2023, e seguimos com os eventos, ou por excesso ou por falta, né, de água. O Rio Grande do Sul mesmo, ano passado, o primeiro semestre quase todo, de janeiro até final de maio, foi com estiagem. Nós assistimos o Rio Grande do Sul com um caminhão-pipa o ano passado, a Defesa Civil Nacional. Eu acho que nós tivemos uns 350 municípios em situação de emergência por estiagem. E quando veio em junho, julho, novembro, setembro e dezembro, junho, julho, setembro, tivemos ciclone, 1, 2, 3, mais no Vale do Taquari. E depois chuvas muito fortes em novembro. E ninguém esperava que tivéssemos que conviver com esse momento agora, que na história do Rio Grande do Sul e do Brasil, acho que nunca tivemos nada igual. Tá? Ceifando vidas, patrimônios, né? Retirando por tempos bastante longínquos serviços, bens e materiais de primeiras necessidades. Então, um negócio desafiador. Quando a gente veio para cá, na verdade, a gente atuou antes, porque o sistema a gente instala ele antes, a gente monitora, informa a Defesa Civil Estadual e trabalhamos com as municipais. Então, antes do evento acontecer, a Secretaria Nacional já estava fazendo as reuniões do sistema. Ocorrendo, aí veio o Múrcio para cá, ali já ficou basicamente instalado o governo federal, e depois eu vim com Pimenta e ficamos direto. Então, se eu lhe dissesse hoje que a gente já conhece o tamanho do problema, dificilmente eu estaria correspondendo com a verdade. Por quê? Todos nós sabemos que é o maior do Brasil, o mais impactante, o mais desafiador, um evento extremo, tá? Mas não dá para precificar ainda, nem no lado privado, nem social, né, da comunidade, e nem no público. Isso ainda vai levar um tempo. A frente aqui que a gente trabalhou inicialmente foi salvar vidas, abrigar pessoas, assistir pessoas. Depois, logo imediatamente, restabelecer serviços e abastecimento. Você ouviu falar muito em corredores assistenciais ou humanitários, que o Renan Filho trabalhou. Se a gente não monta aquela estratégia com o governo federal, sob a recomendação do presidente Lula, nós teríamos hoje problemas muito maiores aqui. Então, se trabalhou muito no resgate, isso, poder público, prefeituras, governo do estado, governo federal, com todas as forças. Nunca se empregou tanto, né, do governo federal como aqui. Tudo que nós podíamos empregar, da Marinha, da Aeronáutica, do Exército Brasileiro, da Força Nacional do SUS, da Força Nacional de Segurança, enfim, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, como estamos empregando. Então é desafiador, não dá para mensurar.
E a gente está aqui todos esses dias e hoje eu com o ministro Pimenta fizemos várias atividades, né? Começamos reunindo no chão mesmo com o prefeito Melo, certo? Depois fomos visitar a área do comércio ali, a área tradicional do comércio, conversar com as pessoas que foram atingidas. E é quando a gente começa a entrar mais fortemente em todos esses desafios. Na tragédia mesmo. Depois fomos reunir com o governador, foi instalado hoje o comitê tripartite para gerenciar toda essa relação que o ministro Pimenta tem a missão, como governo federal, está representando o governo Lula, fazendo toda a união dos esforços do governo federal e, logicamente, naquilo que é gerenciado diretamente pelo governo federal conduzindo e o que foi em parceria com o governo do estado e os municípios também ele conduz. E reunimos, estabelecemos a agenda prioritária e depois fomos a Canoa. E lá em Canoas, a gente já tinha ido em Canoas 2 vezes. E hoje nós fomos andar nos 6 quilômetros, né, do bairro ali, que tem mais 4. É impressionante o impacto. Ali tem 70 mil famílias que a água tomou conta do bairro. Então, é um impacto muito grande. A gente que está aqui dentro, está acompanhando, e cada dia... Qual é a estimativa hoje de total de famílias no estado do Rio Grande do Sul que estão desabrigadas, desalojadas, que vão ter que ser removidas? A gente tem esse número, nós chegamos a quase 90 mil famílias em abrigo, acho que 89. 89. Quase hoje 90 a gente está mil. com 71. Aí está caindo um pouco. Mas essas são as que estão em abrigo. Ainda tem abrigos. As que não estão em abrigos, estão em casa de parentes, mas que também estão sem residência. Precisa o número 580 desalojados. 580 mil desalojados e passamos de 80 mil. Aliás, 580 mil desabrigados e passamos de 80 mil que alojados, né? Porque foram desalojados, perderam significativamente as condições de ficar, inclusive em casa de parente. Nós podemos precisar esses números direitinho, eu tenho eles aqui pelo menos com a data de ontem, né? Posso lhe dar aqui. Eu quero lhe fazer uma pergunta mais sobre essa questão que o senhor falou. Com a data de ontem, né? Porque já houve uma queda, 72.561 abrigados e 581.633 pessoas desalojadas que estão em casa de parentes. Isso é muito mais de impactante. 500 mil de famílias, de pessoas. Bem mais. Bem mais. Quase 600 mil pessoas que não têm casa hoje. Considerando os que não estão em abrigos, mas que estão em casa de parente, ou buscaram soluções também, né? Quizá até alugar algum local para ficar. É a maior tragédia que o Brasil já teve. É a maior tragédia e por isso que eu estou assim, fazendo questão de deixar claro que não tem como. E é natural, as pessoas acham quanto é que vai ser investido. O presidente Lula criou todas as condições para dar resposta. Tá? Agora, quanto vai ser investido, a gente ainda tem que ter um tempo para isso. O primeiro trabalho agora fortemente, é retirar a água de dentro das cidades aqui da região metropolitana. Então a gente está mobilizando equipamentos da Sabesp, do Ceará, de Alagoas. Agora estava falando com a Petrobras para chegar bombas aqui. Estamos abrindo contato também com Pernambuco. Então a gente está buscando bombas de todos os lugares. Nós tivemos mais ou menos ali em Canoas uma previsão que botando para funcionar tudo que nós temos lá em parceria com a prefeitura, são uns 15 dias talvez para tirar aquela água de dentro da cidade. Então, olha o desafio. Tirou a água, tem que limpar a cidade. A gente tem recomendado aos prefeitos que o primeiro bairro secou, faz logo um plano, a gente limpa logo, entulho, certo? Lama, para ir restabelecendo. Aí que vai sendo feita a precificação da reconstrução. Então não tem como calcular a reconstrução. E a reconstrução ela acontece em várias fases, mas em 3 níveis, digamos. A prefeitura tem que precificar tudo que ela vai reconstruir, com apoio do governo federal, com apoio do governo do estado. Então, a prefeitura teve suas unidades de saúde danificadas, ou equipamentos, teve escolas, teve CREAS, teve CRAS,
teve vias públicas, pontes. Então isso ela vai precificar isso, fora as casas. Então isso tem custo. E o governo federal já abriu até o sistema para as prefeituras começarem a cadastrar essas situações, sobretudo de saúde, educação e social. O governo do estado do mesmo jeito. Então ele vai levantando. Ele também teve unidades de saúde danificadas, teve unidades escolares, teve unidades do sistema social, do mesmo de estradas. E tem aquelas que o próprio governo federal, independente do apoio que vai dar aos planos de trabalho do governo do estado e das prefeituras, vai fazer. Então, por exemplo, atuar no restabelecimento da conectividade. O ministro das Comunicações atuou desde o primeiro dia, era um desastre. Hoje tem todas as cidades reconectadas, mesmo que tenha ainda um serviço, né, com problemas, mas todas as cidades foram restabelecidas. Restabelecer as ligações da energia, energizar a casa das pessoas. Até por segurança, muitos casos foram desligados porque corria risco. Então, esse processo está acontecendo. Estou com os números aqui das unidades que já foram ligadas e as que também ainda estão por serem ligadas. Água nós tivemos mais de 906 unidades, né, consumidoras desligadas. Não 1 milhão, mas 906. 906 mil unidades consumidoras desligadas. Então isso também já teve uma queda significativa para os números de ontem. 68. Nós temos ainda 68 mil imóveis dos 906 a serem restabelecidos. Energia, já foram restabelecidos 369 mil clientes e ainda faltam 192 mil com o número de ontem. Unidades consumidoras. Então, um número muito alto, mas nessas 3 semanas já se restabeleceu muito. As BRs, nós ainda temos 18 trechos interditados em 4 grandes rodovias, mas não há nenhum caso assim de isolamento, porque se priorizou a questão dos corredores humanitários, né, de abastecimento. O ministro Renan, por recomendação do presidente Lula, fez isso. A internet já restabeleceu. Aeroportos daqui vai levar um tempo, né? Não posso precisar, mas vai levar um tempo, mas está se buscando uma estratégia de vários voos sendo anunciado pelo ministro Silvio, né? E eu tenho aqui já 81 voos regionais já realizados, né, nesse período, e 39 voos semanais em Canoas, que já foi também aí reposicionado. Combustível e gás natural também já foi restabelecido. Assim, muitas providências foram adotadas para abastecer com bens essenciais. Oxigênio, por exemplo. Oxigênio, nos primeiros dias, foi preciso uma força-tarefa para chegar oxigênio aqui, que havia um comprometimento, né? E a ministra Nízia atuou muito forte. Tem 11 hospitais de campanha montados aqui, da Força Nacional do Sul e das Forças Armadas. Então, tem um apoio muito forte, né, do sistema de saúde do governo federal, estadual, municipal. E aí estamos para tirar a água da cidade, limpar a cidade, para poder precificar todos os custos de reconstrução. Ministro, o senhor falou sobre toda essa ação do governo federal. Em entrevista, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Mello, ao Correio Brasiliense na quarta-feira, ele disse com todas as letras que a Constituição prevê que é competência da União fazer o controle de cheias e drenagens e disse, mas não isentou a responsabilidade da prefeitura. A gente sabe que em alguns locais, como muitas vezes os cursos d'água também são divisores municipais, existe sempre pode haver muitas vezes uma divergência quanto às diferentes administrações, como lidar com contenção e as cheias. Seria o caso do governo federal, o senhor que está no ministério que atua diretamente nesse tipo de tragédia, assumir essa responsabilidade? Por exemplo, o dique da Mauá, em Porto Alegre, é apontado que, por especialistas, disseram para nós com todas as letras que se o dique estivesse em manutenção, não teria inundado a cidade de Porto Alegre, porque a cidade de Porto Alegre tem uma proteção para cheias até 6 metros. O Guaíba chegou até 5,35.
Seria o caso do governo federal assumir isso? Na verdade, quando o presidente Lula presidiu os 2 primeiros mandatos, depois a presidente Dilma, ele vinha trabalhando fortemente a política de prevenção. Então, projetos já que datam de outras décadas, revisitando ideias, né, e lançando, né, novos projetos no país, de contenção, de prevenção. Ocorre que a política de prevenção, depois que a presidente Dilma saiu, ela foi abandonada. Tá? O presidente Lula volta para o governo, recria o Ministério das Cidades, e aí tanto a parte habitacional, macro-drenagem, proteção de encostas, foi retomado. Agora, nós vivemos uma realidade que, devido ao tempo, se acumulou muito significativamente assim, o número de pessoas vivendo em área de alto e altíssimo risco. Isso é uma realidade ainda sem a convivência com eventos extremos. Certo? Então a gente tem agora uma frequência maior e mais intensidade dos eventos, e antes mesmo disso, nós temos aí aquilo que já foi identificado pelo Serviço Geológico Brasileiro, daquilo que já conseguimos identificar, mais de 11 milhões de pessoas vivendo em área de altíssimo e alto risco, né, para essas situações. Então, assim, você não resolve o problema de 10, 11 milhões de pessoas em um ano e às vezes em um mandato. Agora, ter a política pública, ela é providencial. Não ter parado a política pública, certo? Isso deveria ser o caminho, infelizmente parou. Aqui mesmo teve projetos que foram prospectados, pensados para ampliar a capacidade preventiva da região metropolitana e foram abandonados depois do impeachment da Dilma. Mas, então, assim, quando o governo Lula retoma... O seu ministério cuida da emergência, mas quem cuida da prevenção é o Ministério das Cidades. Na contenção de barragens, até fica alguma coisa com o Ministério da Integração, porque a segurança hídrica está mais ligada ao Ministério da Integração, por conta da transposição de São Francisco, certo? Então tem alguma coisa. Aqui mesmo a gente tem contratos antigos que também foram paralisados, que estão sendo retomados agora, de 3 barramentos aqui. Arvorezinho, tem uns 3 casos aqui no Rio Grande do Sul. O certo é que o presidente Lula retoma. Quando retoma, a discussão não é necessariamente se é ficar com o governo federal, estadual e municipal. O que é importante é que o governo presidente Lula retomou a prevenção, ouviu os governadores para escolher os seus projetos prioritários. Então, o governador do Rio Grande do Sul ele foi ouvido para escolher as suas prioridades para o PAC, certo? Lança o PAC macro, depois lança o PAC seleções e ouve os prefeitos. Então, tanto os prefeitos do Rio Grande do Sul quanto o governador, agora na gestão novamente do presidente Lula, tiveram a oportunidade de fazer as suas escolhas para o PAC e depois para o PAC Seleções. E certamente buscaram cadastrar projetos que possam ter inerente a esta questão. Fora isso, quando o presidente Lula agora vem ao Rio Grande do Sul por 3 vezes, neste evento, foi o ano passado também, naquela questão lá do Taquari, ele vem e ele diz, olha, as condições para atender as pessoas no abrigo, para salvar pessoas, para ajudar humanitariamente as pessoas, eu estou criando. Também para restabelecer e também para reconstruir. Mas eu não ficarei contente, Rui Costa, Pimenta, se não me apresentarem um projeto ou projetos que a gente possa trabalhar a prevenção e garantir de uma vez por todas a segurança ao povo gaúcho. Então, assim, ele garantiu as condições quando aprova um decreto de sua autoria sobre calamidade pública do Estado do Rio Grande do Sul, quando trabalha isso fora do limite da lei de responsabilidade fiscal, quando anuncia aí 50 bi para uma série de linhas de crédito e outras políticas públicas, quando assina a medida provisória dotando os ministérios das condições para fazer o que o Renan está fazendo, para fazer o que eu estou fazendo e outros colegas, quando renegocia a dívida do Estado do Rio Grande do Sul e garante logo 11 bilhões de reais do juro da dívida para ir para ficar com o Estado, que isso significa uns 300
milhões de reais por mês que o estado do Rio Grande do Sul vai ter. Pode sair aí dos estados com menos capacidade de investimento e ir lá para Série A, digamos, entrar entre a coluna ali de cima dos 10 estados com maior capacidade de investimento. Agora, tudo isso, médio e longo prazo. Nós temos resposta a ser dada agora. E além de outras medidas. Aí ele vai e ainda diz assim, e eu quero o projeto de prevenção. Mesmo já tendo ouvido o governador, já tendo ouvido os prefeitos. Tá? É bom, eu faço esse registro, não estou fazendo crítica a ninguém, não. Estou dizendo que o presidente recriou o Ministério das Cidades. Ao recriar o Ministério das Cidades, estrutura um PAC. Ao estruturar o PAC, estrutura ouvindo os governos estaduais e municipais, e é para todos nós priorizarmos a prevenção. Se tem uma aba ali que cuida disso e cuida, né? Repito, está majoritariamente no Ministério das Cidades, mas tem alguma coisa comigo, na parte de barramento, né? Além disso, a gente fez um pacto também pela governança da água com todas as unidades da federação. Eu assinei aqui com o Eduardo, certo? Para a gente ter melhor governança do asfalto e do excesso, das bacias, o que vai sinalizando aí toda uma gestão também para melhor trabalhar os projetos futuros. Sejam quais sejam ele, para uso humano, para uso de produção de alimentos de baixas emissões e para o controle dessas situações, que aí vai indicar também as intervenções que precisam ser feitas. Então, a política pública está retomada e a recomendação do presidente Lula para trabalhar os projetos de prevenção também está dado publicamente, independente das escutas que ele já fez e se foram depositados, né, alguma ideia tão digamos assim, significativa para trabalhar essa visão que você diz. Olha, a cota de 41 foi uma, a cota de 23, 24 deu 80 centímetros, além da de 41. Então, até reconstruir uma ponte numa estrada federal, certamente vai ter um indicativo lá de dizer, olha, não dá para reconstruir a ponte na cota de 41, tem que reconstruir considerando essa cota agora. Então, os padrões de construção, as intervenções de reconstrução vão também exigir um esforço grande do governo estadual, municipal e federal. Sobre isso, ministro, a gente conversando com a população demonstra, foi extraordinária a situação, mas a população demonstra um grande incômodo, principalmente com o governo local aqui em Porto Alegre, o governo estadual, demonstrando um grande descontentamento, porque os especialistas dizem o muro da Mauá, o sistema de diques da capital gaúcha, devia garantir a cota de 6 metros. Chegou a 5,35, não é a cota de 41. A questão que a água ela não passou por cima do muro de contenção, mas como o sistema não estava, né, em dia com a sua manutenção, enfim, a água entrou pelos canais, né, pelas rachaduras, enfim, pelo sistema, e depois foi tomando conta da cidade. Lá em Canoas, rompeu, a gente foi olhar agora com o ministro Pimenta o barramento, né, de contenção. Então são 6 quilômetros o dique de contenção. São 6 quilômetros, nós fomos até quase o final do dique, não chegamos ao final porque chegamos no local que rompeu. E também no local que a água ultrapassou esse limite lá, que eu acho que o dique lá são de 5 metros. Dá para perceber claramente que a parte interna da cidade, do bairro, passou desse nível num determinado momento, porque a água passou por cima do dique, além de ter rompido o dique. Então, assim, tem muitos casos que aconteceram. E o certo é que, obviamente, se esses sistemas estivessem todos em funcionamento em dia, poderíamos ter tido uma resposta diferente, não resta a menor dúvida. Mas agora o nosso foco é resolver os problemas, né? E não se resolve sem a união dos esforços de todos os atores. Então, por exemplo, o ministro Pimenta, quando assume o Ministério da Reconstrução, ele assume, orientado pelo presidente Lula, por conhecer profundamente o Rio Grande, por ter uma ligação muito forte com o presidente, por ser muito respeitado e considerado por todos nós, colegas seus, de primeiro unir o governo federal em torno dessa missão que o presidente Lula o colocou. Então, tem ações transversais em quase 100% dos ministérios para cá.
quase 100%. Existem aqueles mais recorrentes, integração, saúde, educação, social, comunicação, energia, transporte, certo? Mas vem a agricultura familiar, vem a pesca, além dos de gestão que tiveram que trabalhar intensamente, como Haddad, como Simone Tebet, né, como o Ster, Caixa Econômica. Então envolve todo o governo federal. Pimenta tem a missão primeiro de que, olha, o governo federal, com todas as suas ações, tem que estar bem unido aqui sob a liderança dele. E fazendo essa articulação com o Estado, que é uma articulação que precisa cada dia ser aguçada. Eu falo isso já por experiência. Quando aconteceu no Vale do Taquari, eu vim para cá com Pimenta. E foi gigante o problema lá. Agora é 10 vezes maior, mas lá já foi um teste de fogo. Nós sentamos com o governo e com as prefeituras. E aí fomos dividindo as tarefas. Tinha ponte que a prefeitura conseguia fazer o plano de trabalho e a gente passar o dinheiro para eles. Teve ponte que o governo teve que assumir o plano de trabalho e a gente passar o dinheiro para o governo. Então, assim, tem que ir dividindo isso. Porque nós vamos ter infinitos planos de trabalho para a reconstrução. Então, vai requerer uma melhor distribuição de... Aquilo que está na estrada federal, o governo federal já está garantindo a reconstrução. Mas o que for em municipais e em estaduais, aí eu tenho que sentar com o Eduardo e com os prefeitos, junto com Pimenta, para ir, olha, essa ponte aqui, essa estrada, vai ser trabalhado o plano aqui pelo governo do estado, essa outra, pelo município. Então a gente vai fazer tudo isso e o Pimenta coordenando isso aí, para que a gente entregue para as pessoas, que é um dos maiores desafios. Não vai ser a falta de orçamento, não vai ser a falta de retaguarda legal, não vai ser a falta de financeiro. É essa sinergia entre os atores que, respeitando a lei, tem que ter uma velocidade maior na entrega. Temos agora o desafio de habitação. É um rol de alternativas, mas mesmo assim, essas alternativas elas não se concretizam assim do dia para a noite. O presidente Lula diz, olha, pode fazer compra assistida. Então você perdeu uma casa, o governo vai lhe autorizar, procure a casa ou apartamento. Casa, 170 mil, apartamento 190, no limite do Minha Casa Minha Vida. Aí você encontrou a casa, já pode ir à Caixa Econômica e fazer o negócio. Então, essa é uma alternativa. Outro, o governo federal fazer chamada das empresas que têm casa disponível. A outra, o governo federal pegar todo o estoque que estava ainda a leilão, segurar e disponibilizar para as pessoas que perderam casa. A outra, quais as empresas que estão construindo no Rio Grande do Sul? Foi prospectado aí, parece, 18 mil unidades. O governo federal vai segurar tudo isso para atender as famílias que perderam. Depois as chamadas, né, do Minha Casa Minha Vida, que porventura não foram selecionadas, porque tinha uma cota para cá, mas agora na calamidade, aí o presidente Lula autorizou. Então pega aqueles projetos que estavam dentro dos critérios, mas não tinha mais limite fiscal. Agora tem condições orçamentárias e financeiras de resolver, pode mandar executar. Mas demora, vai ter casa aí que vai demorar. Então como é que se resolve isso? Esse é um desafio das pessoas que estão em abrigamento. Secar a cidade, limpar a cidade, dar os R$5.100 para alguns comprarem seus materiais de primeira necessidade. Isso pode resolver de algumas milhares de famílias o retorno para suas casas. Mas mesmo assim... Mas daí o retorno para as mesmas regiões que foram alagadas. Porque regiões que revitalizadas e investido nos sistemas de contenção, como Canoas, São Leopoldo, aqui mesmo Porto Alegre, eu acho que dá para seguir a vida. Agora tem regiões no Vale do Taquari que certamente a decisão vai ser outra, porque a cidade foi devastada. O prefeito Melo falou em cercar regiões de Porto Alegre, que ele não quer que retorne a população, mas disse que quer fazer isso não de forma autoritária. Foi essa a definição dele. Uma construção que tem que ouvir todo mundo, né? Tem que ouvir o envolvido, o principal atingido, que é o morador. Logicamente que o poder público tem uma responsabilidade muito grande e os órgãos de controle vão estar em cima, certo? E aí tem que fazer prova, olha, a região foi atingida, mas se essa região
revitalizar o sistema e investir para ampliar a segurança e a capacidade do sistema na resposta de uma cota maior, tecnicamente é possível. Então, os comitês científicos vão ser ouvidos em relação a isso, os técnicos. Acho assim, não, é precipitação da gente, ou tomar alguma decisão de devolver as pessoas para algum local inseguro, ou reconstruir, porque teve bairros inteiros no Vale do Taquari devastado. Então, é precipitar dizer, olha, vamos reconstruir um bairro, certamente não dá para tomar essa decisão, e se fosse, talvez de não construir. Mas também dizer, não, tem que retirar esse bairro, mesmo não tendo sido destruído, mas ele ficou 3 semanas debaixo d'água, também não volta ninguém mais para suas casas. Eu acho que também é precipitado tomar uma decisão dessa. É melhor dar tempo para que os especialistas olhem com melhor carinho tudo o que aconteceu, né, a cota que chegou, os problemas de manutenção dos sistemas, as possibilidades de ampliar esses sistemas e decidir, olha, não, tem segurança, né, para que as pessoas morem nessa região. Olha, não tem, agora vamos ter que esse bairro, essas famílias irem para outros locais. Isso eu estou falando daquilo que permaneceu em pé. Mas eu estava dizendo assim, de quem perdeu literalmente, aí tem todas essas possibilidades. E outras, né? Hoje o ministro Pimenta propôs ao governo do estado do Rio Grande do Sul e às prefeituras da região metropolitana, amanhã, instalar basicamente um grupo só para discutir todas as alternativas que estão vindo para a mesa em relação à habitação. Porque os prefeitos também têm algumas sugestões. Então, além das que o governo federal já botou como opção, que são 5, o governo do estado também apresentou opção, as prefeituras estão apresentando, aí não dá para, às vezes, a prefeitura fazer uma escolha, o governo federal fazer outra e o governo estadual fazer outra. Eu acho que seria um erro. Então o ministro Pimenta disse, bora fazer o seguinte, né? Tem muita coisa boa aí, tem coisas que a gente talvez não estivesse enxergando, então bora sentar os 3 atores, certo? E o ministro Jade está vindo com o ministro Rui Costa, provavelmente essa reunião possa acontecer com o ministro Rui Costa, que comanda toda... Amanhã? Na sexta-feira. Sexta-feira eles vão estar aqui. Então o ministro Pimenta está propondo como ministro da reconstrução, primeiro que haja reunião com os 3 atores, municipal, estadual e federal. Segundo, se puder encaixar para o ministro Jader e o ministro Rui Costa participarem, melhor ainda. Eles vão passar o dia todo aqui visitando, talvez até pernoite. Então, melhor, porque a gente pode olhar com mais atenção todas as alternativas, tecnologias novas, porque as anteriores, elas demoram. Às vezes um município perdeu, lá atrás, 20 casas. Se você não tem um registro, uma empresa que é contratada ou pelo Estado ou pelo governo federal, que saia fazendo poucas casas em muitos lugares, às vezes um prefeito faz uma licitação e não aparece interessado para construir, né? Então esses problemas também, eles desafiam os poderes públicos, que mesmo com orçamento, com dinheiro, demora a fazer a entrega à sociedade. Então tudo isso está sendo debatido de forma muito honesta, muito transparente. O presidente Lula tem falado isso publicamente. Olha, é muito incômodo para mim criar as condições orçamentárias e financeiras e a entrega não acontecer. Seja de uma ponte, de uma casa, né, de um restabelecimento, de uma reconstrução. Ele está certo. Primeiro tem um regramento muito forte, que todo mundo tem que cumprir. Porque se não cumprir, depois o órgão de controle vai avaliar em cima do processo, né? Então tem que cumprir. Mas nós não podemos deixar que esse regramento vença a capacidade de entrega, porque as pessoas também, quem perdeu tudo, não pode esperar 1 ano para receber uma casa. Então tem que buscar, essa a intenção do ministro Pimenta, né? Com esse comitê específico na área de habitação. E quais são os desafios agora? Depois salvou pessoas, abrigou pessoas, está cuidando dos abrigos. Nós temos que secar as cidades, limpar as cidades, tá? E buscar alternativa de moradia, seja de retorno para quem pode retornar para o local com segurança, seja de alternativa de entrega de um apartamento, de uma casa. Para muitos, ainda vai precisar de um tempo, ficando em outras possibilidades de abrigamento, né? Seja na casa de um parente, de um aluguel social, ou as alternativas que estão surgindo aí, até que tenha casa para todo mundo. Se tivesse hoje no Rio Grande do Sul
casas construídas, que o governo federal pudesse comprar tudo e entregar para as pessoas que perderam, o presidente Lula já autorizou fazer isso. Mas não tem. O que nós prospectamos, se eu não estiver enganado com os números, são 18 mil unidades. Mas tem unidade com 90% já de construção, tem unidade com 50%, outras com 30%. Mas, de toda forma, as 18 mil... Qual é a necessidade estimada hoje? Nós temos que aguardar esse levantamento. Né? Porque você poderia... Se nós fôssemos considerar que as 80 mil pessoas que estiveram abrigadas, todas precisassem de casa, você vai pegar pela média aí de 3 por família, um exemplo, e aí teria que ter quantas unidades? Só que tu pega um bairro desse que a gente foi visitar em Canoas, tem 70 mil casas debaixo d'água. Se você me perguntar quantas casas daquelas ainda vão servir para as pessoas morarem dentro, não dá para saber. Nós vimos lá dezenas de casas sem telhado, com muro caído, com parte da parede caída, olhando de fora, de cima aqui, né, do muro de contenção. Então, é realmente um cálculo que só vai ser feito com maior precisão depois que secar as áreas e for visitado unidade por unidade. Eu tive navegando nessa região de barco, é muito estranho dizer isso, mas eu tive navegando e realmente a situação é muito triste, nessa região de Canoas. Mas assim, o senhor falou muitas vezes que as pessoas vão ter que esperar. Só que o inverno está chegando, a gente está no inverno do Rio Grande do Sul, que é um inverno bastante severo, e as pessoas precisam de casa para morar, se abrigar. E por outro lado, alguns empresários com quem a gente conversou aqui do estado do Rio Grande do Sul reclamam, o senhor citou a prova de fogo do Vale do Taquari em 2023, reclamam que muitos dos recursos prometidos até hoje não chegaram. Empréstimos, por exemplo, para recomposição de indústrias, ajudas financeiras que se viriam, reconstruções de outubro, setembro de 23, quer dizer, mais de 6 meses não se liberar o recurso. Eu acho que assim, uma coisa que ficou um pouco mais evidente no Vale do Taquari, aconteceram centenas de coisas muito boas lá, de reconstrução, de plano de trabalho com prefeituras, com o governo do estado. Obviamente que a habitação foi um desafio lá e é o que está desafiando agora de novo. Por isso que sentar todos os atores, ouvir as novas alternativas, além daquelas que o presidente Lula já está anunciando, que não são poucas, né? Você fazer compra assistida, fazer chamada para comprar tudo que está sendo construído no Rio Grande, parar os leilões daquilo que ia para leilão, segurar. Então lançar novos projetos que tinham sido selecionado, mas não autorizado porque tinha um limite fiscal. Então, ele já apresentou um rol. Mesmo assim, não resolve, tem tempo. Então, olhar isso com atenção é importante, porque o que aconteceu no Vale do Taquari? Foi criado para cá, foi com base no que aconteceu no Vale do Taquari, que o presidente Lula autorizou o ministro Jade a criar o Minha Casa Minha Vida Calamidade. Então, tinha o Minha Casa Minha Vida, cria o Calamidade, para ser ainda mais rápido. E mesmo assim tem a história desse desafio, porque tem todo um rito, publica isso, faz aquilo, pega o dado, a prefeitura levanta a informação, então isso chegou agora, as casas não estavam construídas. Então, a bem da verdade, nunca faltou dinheiro, nós nunca deixamos de passar, o dinheiro está garantido, tá? Eu não posso culpar o ente necessariamente. O ministro primeiro até diz, eu estou aqui escalado até para entender por que determinadas coisas não dão certo, para poder buscar o caminho de acelerar. E ele está fazendo isso mesmo, ele ouve um, ouve outro, e vai buscando alternativa para aquilo que ele ouviu, como é que pode ser construído diferente. E é possível, sim, num desastre desse, a gente mudar uma série de normas. Eu mesmo no Ministério já mudei várias. O caso do auxílio reconstrução vai ser pago pelo Ministério com a Caixa Econômica. Por que não é pelo social? Porque a decisão do presidente Lula não foi pagar só para Cade Único. Se fosse pelo Cade Único, botava no Ministério do Desenvolvimento Social. Como vai pagar para todo mundo que teve danos e perdas materiais na área, né, da poligonal de cada município atingida pelas enchentes,
Então veio para o Ministério como Defesa Civil, como resposta à Defesa Civil. O senhor não está comprando briga com o ministro Wellington? Não, com isso, não? Isso tudo consensuado dentro do governo, né? Porque se ficasse com ele, o cadastro que ele tem do CadÚnico, aqui a gente está fazendo um novo cadastro. A portaria para atender os municípios a assistirem os PETs. Então, nunca fez isso, o Brasil nunca fez. Nós fizemos agora. Tem uma portaria específica para a gente sumariamente garantir por ofício solicitação das prefeituras para assistir os PETs nos abrigamentos, certo? Porque é cuidar da saúde animal, é cuidar da saúde pública, é cuidar do bem-estar da família também. Então, decisão do presidente Lula. Fiz mudança para o esgotamento da água. O governo federal, a Defesa Civil Nacional nunca fez plano de trabalho para fazer esgotamento de água em cidade nenhuma. Aqui nós sentamos, o ministro Pimenta, com os prefeitos da região metropolitana, e eles disseram, nossa prioridade é secar as cidades. Aí nós, na hora, tomamos a decisão, vamos mudar o nosso arcabouço, vocês estão autorizados a fazer os seus planos de trabalho para secar as cidades e revitalizar ali, não estrutural, mas como resposta do sistema. Então isso, os prefeitos estão fazendo. O Melo, o prefeito Ari, o prefeito aqui de Canoas, o Jairo. Então os prefeitos estão fazendo. Nós vamos bancar pela primeira vez o custo de esgotamento. E lembra outra aí que eu mudei também? Teve mais uma portaria que eu mudei. Tudo está sendo mudado. Do rito sumário? A do rito sumário. Toda vez a gente só passava recurso para ajuda humanitária depois de um plano entrado no S2ID, que é o Sistema da Defesa Civil Nacional. Agora nós permitimos, por uma portaria, que você é prefeito de uma cidade, está fazendo o plano, mas precisa já de um recurso para comprar água. Aí, por ofício, o decreto podia solicitar e a gente, em 48 horas, já estava passando aquele recurso. Então, a gente foi fazendo uma série de mudanças. Assim foi feito na habitação, e mesmo assim não girou. Então, o ministro Pimenta coordenar esse trabalho para poder depois bater o martelo. Olha, nós vamos mudar o modelo construtivo. A gente vai optar, né, por outras alternativas, certo? E ver, as empresas também estão mostrando novos modelos, novas possibilidades tecnológicas. Acho que a ciência pode ajudar muito nisso. O certo é que nas formas tradicionais de construção, nós fomos vencidos, digamos, todos, né, nesse tempo. Então, essas pessoas atingidas hoje, muitas terão seu problema já resolvido no primeiro momento, voltando para suas casas, dinheiro comprando a sua geladeira, o seu sofá, né, o seu colchão, a sua cama. Outras, certamente, vão buscar comprar a compra assistida, outros vão ser beneficiados com os apartamentos que já estão prontos, já tem apartamentos prontos também, que vão ser comprados pelo governo federal para botar as pessoas, mas isso vai ter um limite, vai chegar uma hora que, olha, mas acabaram os apartamentos que estavam às vendas, as pessoas procuraram e já compraram tudo que, né, o comércio, né, de habitação tinha para vender, e agora acabou. Então, só construindo mais. Esse construindo mais vai requerer muito essa decisão que vai ser tomada sob a coordenação do ministro Pimenta, com a participação do Rui, dos prefeitos, do ministro das cidades, optar por outras possibilidades construtivas que possam ser mais rápidas. O governo já está vendo isso também, o governo federal, estadual, os municípios, e a gente vai ouvir. O Pimenta está aqui para fazer isso, né? E está fazendo com maestria, certo? Estou diante de uma pessoa muito madura politicamente, muito articulada, conhecedora dos problemas aqui e com apoio integral do presidente Lula para fazer essa relação aí com os municípios e o Estado. Deixa eu lhe perguntar uma questão mais política, ministro. A consultoria Álvares Marçal ficou conhecida como a consultoria do Katrina, e foi anunciada que seria contratada pelo prefeito Melo e pelo governador. Como é que o senhor avalia isso? Bem, eu não estou assim acompanhando, e também não emitiria opinião sobre uma decisão de um prefeito, de um governador, a não ser que a gente, numa mesa, como vamos fazer agora, sob coordenação do ministro Pimenta, para discutir a habitação, eu acho que temos que discutir também as outras coisas e tomar as melhores decisões. Mas os prefeitos, o governo do Estado, ele tem, logicamente, até constitucionalmente e
Mas não democraticamente o direito de fazer suas escolhas. Não seria melhor a gente favorecer parte as do universidades locais? pois é, o presidente Lula e o ministro Pimenta, todo o movimento que ele tem feito está partindo primeiro deste princípio, né? Existem aqui estudos feitos anteriores, precisam ser revisitados, né? Informações anteriores, projetos anteriores. Então, enfim, uma série de questões que a gente não pode abandonar. Você pode, depois de revisitar, olhar, tirar a conclusão que para os desafios atuais aquela ideia não responde, mas não abandonar. Então o ministro Pimenta está partindo daí. Ouvir a academia, né, para que a gente tenha a partir daí a academia, o conhecimento local que vai dizer, olha, a gente precisa de um complemento nas informações que só quem pode nos dar, né, no Brasil são esses atores aqui. Ou então, depois que vier no Brasil, olha, felizmente nós temos que buscar também informações fora do Brasil. Essa questão, por exemplo, de cidades que ficam abaixo da cota do rio ou do mar. Então, Holanda tem muita experiência nisso, outros países. Então, pode-se chegar até a situações de escolhas como essas, mas a partir das decisões locais. Então, é o que o presidente Lula tem recomendado, por isso que ele disse, Rui Costa e Pimenta, vamos fazer tudo o que nós pudermos para assistir as pessoas, para restabelecer, para reconstruir. Mas eu quero os projetos que a gente vai investir para não permitir que o Rio Grande viva mais isso. O Rio Grande já deu muito para o Brasil. É hora do Brasil, né, devolver ao Rio Grande a condição dos investimentos necessários para não passar mais situações como essas. Então, acho que o ministro Pimenta vai conduzir isso como o processo eleitoral não pode atrapalhar um pouco esse projeto? Da nossa parte, zero de possibilidade. Zero. Não tem a menor possibilidade da parte do presidente Lula, do ministro Pimenta, de nós que estamos auxiliando, de isso ser um óbice. Nenhuma possibilidade. Mas até dezembro não acaba o processo e as gestões municipais devem ser renovadas. Mas não tem problema, aquilo que for sendo pactuado, e por isso que é bom ir incluindo a academia, incluindo os órgãos de controle, incluindo o controle social. Eu acho que tudo tem que ser considerado numa Constituição dessa, né? E assim, vamos pegar o exemplo da habitação. Eu vi mesmo, né, todas as teses do governo federal, já teses dos governos municipais e estaduais. Na hora que todo mundo aceita sentar na mesa, que foi o que o Pimenta propôs, e fazer as escolhas melhores, com a presença, inclusive, né, de especialistas, eu acho que é o caminho certo, porque aí as vaidades vão. A gente não reconstrói o Rio Grande do Sul com voo solo de o prefeito, do governador e do governo federal e dos empreendedores. Não se reconstrói. Alguém querendo ser protagonista da ação. Não tem protagonismo numa situação dessa. Tem que ter união e reconstrução. União é o e lema do governo. Bem, tem que ter união, né? Se tem uma coincidência, né? E reconstruir, eu acho que todo mundo concorda. Então é impossível se vencer isso, se não unir todos os atores, público e privado, e trabalhar as etapas de reconstrução. Começam com pequenas intervenções, mas que são importantes na retomada da vida em sociedade, e virão os grandes projetos. Vai ter uma hora que o ministro Fernando vai dizer, olha, essa ponte eu não posso construir mais nessa cota, eu tenho que aumentar 80 centímetros a cota dela, do grade. Então isso são os especialistas que vão dizer, são, né, os estudiosos do clima, dos eventos, enfim. E assim tem que ser em cada ato. Existe o restabelecimento que nós inicialmente estamos fazendo é prioritariamente para garantir o abastecimento de serviços, né, o abastecimento de insumos e a retomada de serviços, certo? Não ainda estrutural. Porque se você, só vou mexer nessa estrada para fazer o estrutural. Não, o Renan foi lá, digamos assim, tinha 300 metros da estrada debaixo d'água, mas tinha aqui em cima d'água e lá. O que eles fizeram? Meteram pedra, rachão grande, rachão pequeno, aí depois areia e deu trafegabilidade. Depois reconstrói nos padrões que tem que reconstruir. Mas precisava entrar oxigênio, precisava entrar os donativos, precisava entrar mercadoria. O Melo não foi lá, não tomou a decisão de quebrar a passarela,
Então, é isso, é corredores humanitários. Acho que a força-tarefa inicial era para não deixar a cidade ficar desabastecida mais do que já tinha ficado e sem restabelecimento dos serviços essenciais mais do que já tinha ficado também naquele período. E agora começa a entrar a precificação daquilo que deve ser reconstruído de forma mais estrutural e se vai se mudar os modelos, né, propostos, arquitetônicos, de engenharia, né, se vai revisar os sistemas, se vai ampliar os sistemas, se são novos sistemas. Acho assim, é impossível a gente falar com precisão das melhores soluções estruturais. Existem propostas, existem estudos anteriores que precisam ser revisitados para fazer as escolhas futuras. Ministro, eu acho que a conversa está ótima, mas eu acho que a gente já está tomando bastante seu tempo. Eu queria fazer só um último questionamento para o senhor. Na verdade, tinha vários que eu queria fazer ainda. Mas, assim, o senhor não acha que o assunto Rio Grande do Sul, houve uma grande comoção nacional, houve um grande apoio de todo o Brasil ao Rio Grande do Sul. E houve, em certa medida, até uma carta branca ao governo federal, dos três poderes, da população brasileira como um todo, em fazer esse investimento emergencial. Só que essa reconstrução vai ser longa. E o assunto Rio Grande do Sul começa a ir para a segunda página do jornal, não mais na primeira. Sai da capa, sai da manchete, deixa de ser o assunto principal dos grandes telejornais, dos grandes noticiosos, porque começa a haver as pessoas começam a se habituar com a situação. Isso não é um risco para que tudo pare ali na frente? Eu acho que o presidente Lula já deu sinal assim, muito forte do compromisso integral dele. Ele, antes de fazer o decreto para o Congresso Nacional aprovar a calamidade pública até dezembro, ele trouxe aqui a Câmara, o Senado, o TCU e o Supremo. Ele trouxe aqui, junto com o governador, com os prefeitos, com a sociedade, deixou a mensagem dele do esforço que deveria ser feito em termos de república para fazer o enfrentamento disso, em assistir as pessoas e reconstruir a situação do Rio Grande do Sul. Então ele teve ali já a verdadeira dimensão, né? Não a precificação disso, mas a verdadeira dimensão. Então precisava de um decreto. E tirar isso sem comprometer os compromissos fiscais que o país assumiu consigo e com o mundo, né? Em relação ao equilíbrio fiscal. Então, perfeito. Depois vem as medidas seguintes, uma atrás da outra, são inúmeras medidas, tá certo? E quando ele faz o decreto, ele faz com prazo até, saiu daquela história de 6 meses, que sempre quando um prefeito, um governador e a gente reconhece, é 6 meses de calamidade e 6 meses de emergência. Ele fez já até dia 31 de dezembro. Quando ele nomeia o Pimenta e cria o Ministério da Reconstrução, ele bota até 2 meses após o vencimento. O vencimento da situação de calamidade pode ser em dezembro revisto. Vai depender do status qual que vai estar lá a situação, da resposta, da reconstrução. Então, pode encerrar ali e o Ministério ainda permanecer 2 meses mais dando resposta. E depois essa resposta ser numa outra estrutura, né? Isso aí só o tempo vai dizer. Se você me perguntar se até dezembro tudo estará reconstruído, né, repito para você, não é fácil dar essa resposta, porque a gente, nem prefeito, nem governador, nem governo federal tem tudo levantado. Tudo depende de cálculo, de engenharia e tudo. E as soluções de prevenção, mais ainda. Quisera nós ter no final do ano já definido qual é a solução de prevenção, que aí é um outro anúncio que o presidente vai fazer. Olha, já está reconstruído até aqui, agora nós vamos trabalhar o próximo ano para fazer os investimentos em prevenção. Ele precisa também dessa situação colocada às mãos dele. Então, da parte do governo federal, não tem desmobilização. Isso pode desaquecer na mídia tradicional, desaquecer na rede social, certo? Os que torceram para não dar certo, porque tem muita gente aí com fake news, torcendo para não dar certo. Porque isso não é só o presidente, os ministros, o governador, os secretários, os prefeitos com seus secretários.
tem um mundo de servidores civis e militares trabalhando. E que às vezes um fake news, uma mentira, desqualifica, né, o trabalho daquelas pessoas. Tem um mundo de voluntários envolvidos que não estão envolvidos em política, estão mesmo para valer. Tem os que aparecem de plantão, como se estivesse de férias, dá uma volta de jet ski e vai embora. E teve centenas de gente de jet ski salvando vida mesmo, pegando no batente, entendeu? Então, assim, infelizmente tem os da fotografia só, né? E tem os que estão lá no batente. E esses que estão no batente são atingidos, atacados muitas vezes com essas fake news, com essas mentiras. Quantas mentiras a ministra Nízia teve que desfazer? Tem 11 hospitais de campanha aqui, gente. 3 semanas de evento. 11 hospitais de campanha. Milhares de recursos repassados para os estados e municípios. Milhares. Mais de 200 milhões de reais só em resposta em saúde pública. Certo? Centenas de kits que vêm mais de 40 tipos de medicamentos e insumos diretamente para as prefeituras assistir. Cada kit assiste até 1.500 pessoas por mês. Então, assim, se você pegar cada área do governo, é hercúleo, é gigante o trabalho. E não podia ser diferente, porque realmente é desafiador a situação que nós estamos vivendo aqui. Repito, eu estou aqui desde o início com Pimenta, e hoje nós fomos em Canoa e nos impactamos num grau mais acima ainda daquilo que a gente pensava. O senhor tem conseguido ir a Brasília e voltar? Passa um dia lá, 2 no máximo, né, e voltamos para cá. Troca a roupa? Lava a roupa, porque na primeira semana, no primeiro hotel que nós ficamos, quando nós saímos a Lagoa. O segundo hotel abriu basicamente para hospedar a gente, porque não estava nem funcionando. Com pouca gente. Pouca gente. Então, não tínhamos alternativa a botar a gente lá. Aí nós estamos no terceiro hotel. E nas 2 vezes a gente leva a roupa para lavar lá. Não deu para lavar aqui, não. Não é isso? Ministro, espero que o senhor tenha muito êxito no seu trabalho por aqui. Acho que o povo do Rio Grande do Sul e o povo do Brasil todo espera que todas essas expectativas do governo federal se concretizem e que a gente possa ver de novo esse estado que é tão bonito voltando a contribuir com o Brasil. Eu que agradeço.